história e conceitos. Lei anti-manicômios gera discussão entre especialistas após mais de 15 anos em vigor no Brasil. 70 anos de atendimento no Hospital Espírita de Pelotas. Conheça como funciona o trabalho realizado no local. CAPS Castelo, uma instituição que busca diferentes maneiras de resgatar os seus usuários para a sociedade. Está começando mais um Conexão Cidade e dessa vez o nosso assunto será sobre a loucura. Depressão, ansiedade, dependência química e esquizofrenia podem aparecer em qualquer pessoa durante a vida. Esses transtornos acabam afetando o desempenho do indivíduo no convívio social e podem se agravar ao longo do tempo se não forem tratados. Infelizmente, há ainda muito preconceito sobre pessoas com transtornos mentais. E nessa edição, nós vamos te mostrar que isso deve ser quebrado e que esse problema de saúde pública precisa de atenção. Quer entender melhor sobre esse assunto? Te contamos agora como o conceito de loucura vem sendo tratado durante os anos. Estas portas estão sendo abertas para revelar os detalhes de uma série de crimes silenciosos marcados por torturas, indignação que o Brasil mal conhece. O Domingo Espetacular percorreu os corredores do antigo Hospício Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. O complexo hospitalar abrigou o maior hospício do país. De 1950 a 1980, o hospital psiquiátrico viveu uma fase de terror. A internação de pacientes que não sofriam de doenças mentais. Lembrai com alegria que além, muito além. Por trás da aparência de manicômio, um crime estarrecedor era cometido aqui. A prisão, muitas vezes perpétua, de pessoas que nunca mataram, roubaram ou fizeram mal a alguém. Os pacientes vinham de trem que chegava lotado depois de passar por várias cidades do país. O desembarque já era nos fundos do Colônia. Os passageiros não eram informados sequer sobre os motivos da viagem inesperada, muito menos sobre o terror que teriam que enfrentar da portaria em diante. O Colônia virou uma espécie de depósito de lixo humano. Quando chegavam ao Colônia, os pacientes eram obrigados a entregar as roupas do corpo, relógios, calçados e documentos. Tinham as cabeças raspadas e entravam numa ducha gelada, apesar do frio constante que faz em Barbacena. Perdiam a identidade e a dignidade. Eram enviados para a colônia pessoas que haviam perdido o documento, prostitutas, mães solteiras, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento ou que se rebelavam na família por algum motivo. Isso foi registrado no prontuário médico dela. Para a jornalista Daniela Arbex, o tratamento lembra o dos judeus mandados para os campos de concentração. A semelhança inspirou um livro-reportagem, Holocausto Brasileiro, que detalha a tortura no manicômio a partir do relato dos quase 200 sobreviventes. Nós não perdemos 9 milhões de judeus, mas nós perdemos 60 mil brasileiros em função das condições em que eles eram mantidos, condições subhumanas. Quem mandava era o poder da região. Chegava aqui, internava. Que poder? O padre, o delegado, o prefeito, o vereador, entendeu? Hoje o cenário de tanto horror ainda atende doentes mentais. A realidade no hospital psiquiátrico é bem diferente. Os pacientes têm camas, refeitórios, lazer e, segundo a direção, são tratados com dignidade. Hoje, Barbacena acolhe 174 moradores, né, que a gente chama aqui de moradores em função do estilo de vida que eles têm. Porque quando o paciente interna, a gente já começa a preparar a alta dele. No lugar funciona também o Museu da Loucura, onde estão reunidos os vestígios de um tempo de dor
e de injustiças. Francisca tem 58 anos. Trabalhou como auxiliar de cozinha no hospital em 1979. Tinha o sonho de ser enfermeira. Desistiu depois de acompanhar uma das sessões de tortura. Como cozinheira, a gente tinha a chance de fazer um curso de atendente com as enfermeiras do local. E ensinaram pra gente que tinha que pôr uma bucha na boca do paciente, para molhar a fonte, ligar o aparelho de 110 a 120 volts, aí encostar 1, 2, 3 na fonte do paciente. Aí, aqui nas têmporas? Aqui assim, nas fontes mesmo do paciente. E nisso, eu vi uma paciente morrer ali na hora, sabe? E os técnicos de enfermagem simplesmente embrulhou no lençol, pôs no chão, para eles era -1. E você saiu correndo? E eu saí correndo, até chorando. As sessões de choque elétrico faziam parte da rotina. Fazia-se muito nessa época o uso do eletrochoque. Saiu o eletrochoque na cabeceira da cama. Milhares de pessoas agonizaram atrás dos muros do Colônia. Eram tratados como animais. Não havia cama, muito menos colchão para todos os pacientes. A maioria dormia nos corredores, como este aqui, no chão mesmo, forrado com capim. Nossa, menino. Dona Marlene trabalhava no Colônia. Todos os dias tinha que colocar o capim para secar. Como se eu estivesse vendo tudo aquilo. Meu dia a dia era muito triste. Eu carregava capim de manhã quando eu chegava, para dormir à noite. Colocava secar para a noite eles dormirem. Numa ala dessa aqui, dormiam quantos? Mais de 100. Eu cheguei a ficar dentro desse pátio com 280 pessoas. Ronaldo Simões era o chefe dos psiquiatras de Minas em 1979. Ao descobrir as barbaridades no Colônia, escreveu um artigo sugerindo o fechamento do manicômio e foi demitido. Demitido com um argumento interessantíssimo do chefe, né? Ele disse o seguinte, ele me chamou para eu assinar o meu pedido de demissão. Em vez de assinar o pedido de demissão, eu chamei a imprensa. Até hoje, Ronaldo se revolta com o que acontecia no manicômio. Porque eu morri de vergonha de saber que existia um lugar como aquele, porque eu chamo hospício e, teoricamente, é para internar pessoas com doenças mentais. O que menos tinha lá. Os primeiros flagrantes das atrocidades nos porões da loucura escandalizaram o país. Na época, a revista Cruzeiro publicou uma série de fotos. As imagens mostravam pacientes nus, bebendo água do esgoto, magros e doentes. Pelo menos 33 pacientes eram crianças. Na época, apesar da repercussão da notícia, nada foi feito para pôr fim a tanto sofrimento. Por esse movimento que também existia aqui em Minas e... O jornalista Elvésio Raton foi o primeiro e o único a gravar o que acontecia dentro do Colônia. Os registros são do ano de 1979. Belo pra mim, quando estou a sofrer. E deram origem ao curta Em Nome da Razão. O documentário não possui uma trilha sonora. O diretor deu prioridade apenas aos sons do local, que para muitos eram os sons do inferno. Às vezes eu me lembro até dos cheiros do velório. Experimento, de urina, de sofrimento. Até hoje eu me lembro desse cheiro. Sabe? Dia 3 de outubro de 1979. As lentes de Raton registraram o inconformismo de um jovem levado à força para o hospício depois de uma discussão com o pai. Eu estava nervoso em casa, meu pai trouxe eu para cá e eu peguei, aí meu pai pegou, me amarrou eu na corda, pôs eu dentro da ambulância e trouxe eu para o hospital. E nós precisamos. Dona Conceição Machado foi internada pelo próprio pai. Ela foi parar no hospício
porque queria receber do pai a mesma quantia em dinheiro que os irmãos recebiam com a colheita de café. É preciso de um médico. Toda a situação lá era muito impactante. Uma das lendas em torno da Barbacena é que quando você tinha pacientes que estavam muito mal, estava, fisicamente muito ruim, dizia-se que alguns funcionários davam ele um chá para liquidar com ele, para vender os cadáveres para as escolas de medicina. Então falávamos nesse chá da meia-noite como uma injeção, alguma coisa, né, que matava as pessoas. Quando o paciente morria, se a família não reclamava o corpo, o cadáver era vendido para alguma escola de medicina. Em 10 anos, 1.853 corpos foram entregues para 17 faculdades da região. E para o fornecimento de ossos, corpos eram cozidos em tambores de gasolina diante dos outros pacientes. Os parentes que estavam aqui do lado de fora tinham conhecimento desse tratamento? Eu creio que sim, creio que não, entendeu? É difícil de afirmar isso. Mas eu só sei dizer que os familiares não queriam os pacientes no seu domicílio. Ou seja, quando você dava alta, assustava. Eles queriam, a cultura deles é de que doente mental tinha que vir para o hospital, quem incomodava tinha que vir para o hospital e aqui ficava. E Resende, a paciente ficou grávida no hospício. A criança foi doada logo depois do nascimento. E ela nunca mais encontrou essa filha. E todo aniversário da filha, ela falava: hoje a minha filha Morena faz 1 ano. Hoje a minha filha Morena faz 10 anos. Hoje a minha filha Morena faz 25 anos. Todo aniversário da filha ela lembrava da filha. No final ela morreu chamando pela filha. João Bosco também foi arrancado dos braços da mãe, que chegou grávida ao hospital. Ele foi criado em um orfanato, cresceu sem ter notícias da mãe, hoje é casado, tem um filho e se tornou bombeiro. Depois de 45 anos, ele voltou ao local, pela primeira vez. Já imaginou você ter nascido no hospício, um dia você chegar no pavilhão do hospício, você nasceu, cara? Tenta imaginar uma coisa dessa. Se emociona com a visita e sabe que tudo o que aconteceu faz parte do passado. Você conseguiria traduzir o que são suas lágrimas agora? Tudo livre disso, desse passado. Acabou. Ele tem motivos para querer deixar tudo para trás. Há 2 anos, o bombeiro realizou o sonho de reencontrar a mãe. Foi uma surpresa de aniversário. Os amigos do batalhão conseguiram localizar Dona Geralda. As imagens gravadas por um cinegrafista amador registraram o encontro do filho com a mãe. Estuprada pelo rico patrão e mandada para o sanatório. Para quem foi considerado louco na época, não há tempo que cure as feridas abertas por tanta insanidade, principalmente as lembranças do dia em que uma funcionária do hospício contou que João Bosco tinha sido entregue para o orfanato. O dia que eu cheguei lá, que ele não estava lá, ela veio encontrar comigo, aí ela falou comigo, aí eu comecei a chorar e respondi ela, sabe, respondi mesmo. Aí ela só me pegou pro braço. Ela me pegou e falou: você não tem autoridade de me responder, não. Aí foi me arrastando lá pro quarto de choque. Aí me deitou lá na cama de choque, me deu choque. E a senhora levou um choque? Porque perguntou onde estava seu filho? Eu perguntei pelo meu filho. Mãe e filho agora se encontram pelo menos uma vez por mês. Não podem mudar o passado, mas estão decididos a superar juntos os traumas deixados. A lei que prevê a extinção de manicômios levou mais de 10 anos para ser aprovada e só entrou em vigor depois de muita negociação entre o governo federal, a Federação Brasileira de Hospitais e os grupos e instituições civis que criaram o movimento da luta antimanicomial. Mas ainda há uma intensa discussão sobre esse assunto entre os especialistas. Acompanhe agora na reportagem a seguir. Alguns anos atrás, a liberdade de se andar livremente pelas ruas era algo que um portador de doença mental era excluído de ter. Independente de qual fosse o grau de transtorno psicológico que ele possuísse, o dito louco era isolado em hospitais psiquiátricos ou manicômios, impedido de ter qualquer tipo de contato com o mundo além das paredes desses lugares.
Camisas de força, choques elétricos e prisões acolchoadas eram um dos métodos utilizados para conter os doentes mais agressivos, que muitas vezes passavam longos períodos de tempo internados nesses hospitais. Porém, esses tratamentos começaram a ser repudiados pela comunidade científica e apontados como não tão eficazes no controle dos transtornos. E foi no fim da década de 70 que iniciou a reforma psiquiátrica no Brasil, principalmente por causa das inúmeras internações involuntárias nas clínicas psiquiátricas. Nesse período, surgiram movimentos que lutavam pelos direitos dos pacientes em busca de melhores condições que superassem o modelo antigo. Eles defendiam a preservação da saúde pública e também da ordem social. A lei antimanicomial entrou em vigor em 2001, oferecendo um melhor tratamento para os pacientes portadores de doenças mentais através do Sistema Único de Saúde e de serviços extra-hospitalares, excluindo o modelo antigo de internação em estabelecimentos psiquiátricos exclusivos. Essa lei assegura 3 tipos de internação: a voluntária, quando há o consentimento do paciente, a involuntária, quando a internação é solicitada por terceiros, e a compulsória, quando essa internação é determinada por força da justiça. E após 16 anos instaurada, a lei antimanicomial ainda gera discussões por parte dos especialistas em doenças que envolvem a psique. E foi a partir de opiniões contraditórias, como a do psiquiatra Carlos Alberto Bandeira e da psicóloga Cíntia Urgel, que a nossa equipe construiu essa reportagem. Acompanhe. Essa trajetória, essa história, né, da luta antimanicomial tão sofrida, eu acho que no momento que a gente está precisando rever esses pontos, melhorar alguns dispositivos, aumentar, ampliar essa política pública para que possa dar conta de outros componentes que vêm assolando a nossa sociedade, de outras ações a serem feitas pelos governos, enfim, mas eu acho que cada vez consolidar isso, né? Leito em hospital geral é uma coisa primordial para que a gente consolide. Urgência e emergência em saúde mental é primordial para que a reforma funcione. Eu preciso ter um lugar onde eu leve o meu paciente com uma crise aguda, que não necessariamente seja um hospital fechado, um hospital, um manicômio, né? Eu posso tratar a urgência como eu vou no pronto-socorro. Se eu estou com uma emergência, com uma urgência, eu vou no pronto-socorro para tratar qualquer parte do meu corpo. E se eu tenho um surto psicótico, eu preciso ficar 30 dias dentro de um hospital fechado? Não necessariamente. Internações involuntárias sempre existiram e são necessárias em algumas situações, né? Porque quando a pessoa não tem condições de avaliar o risco que a sua conduta tenha para si próprio ou para os outros, risco de auto-heteroagressão, existem situações em que é necessária internar involuntariamente, às vezes a pedido do familiar, por ordem judicial ou coisa assim. Isso, essa internação psiquiátrica involuntária não depende de existir ou não hospital psiquiátrico, depende da gravidade da doença da pessoa. Eu acho que a gente tem que contar com bons governantes que possam apostar nessa ideia de reforma, de cuidar com dignidade esse paciente, que é como qualquer um outro, necessita de cuidado, né? Nosso município é forte nisso, né? Tem vários dispositivos de atenção e cuidado. Pelotas é privilegiada com isso, tem equipes muito potentes e conhecedoras da lei, da reforma psiquiátrica, tem muita gente batalhadora aqui. Então, eu acho que é ter esse olhar, né, mais cauteloso à saúde mental, que hoje vem sendo, assim, um problema bem estudado, né, e bem falado, né, na mídia, enfim. O adoecimento tem sido muito grande pela condição de vida que a gente vem tendo, as pressões, né, a falta de cuidado dos trabalhadores, os adoecimentos, assim,
Então, né, incríveis. A gente num consultório tem a oportunidade de atender, né, na clínica privada e ver o quanto isso vem adoecendo. Do hospital psiquiátrico é tratar e aliviar o grau da doença mental, né? Na grande maioria das vezes, isso é conseguido com a internação, quando a internação é necessária. Fala em lei de reforma antimanicomial, a gente pensa em CAPS. Não, mas a gente tem que pensar num CAPS 24 horas, a gente tem que pensar numa urgência e emergência de saúde mental, a gente tem que pensar num serviço de residencial terapêutico, a gente tem que pensar no leito em hospital geral. Então, são vários, né, vários dispositivos que possam estar ajudando nisso. Porque um dispositivo não dá. A gente, enquanto não fizer essa rede, não fica meio que faltando alguma coisa. A gente corre e às vezes morre na praia, né? Então, precisa consolidar essa rede. A eletroconvulsoterapia é um tratamento que é feito atualmente só em hospital geral ou serviços especializados em bloco cirúrgico, né? E não em hospital psiquiátrico. A lenda em torno da eletroconvulsoterapia acho muito simulada pelo aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, que é usada para castigar o sujeito, né? E não é. A principal indicação da eletroconvulsoterapia é para pacientes com risco de suicídio grave, e a eletroconvulsoterapia é o método mais seguro e mais rápido de diminuir o risco de suicídio de uma pessoa. É um grande problema que a gente vem vivendo na sociedade atual, né? Que é a judicialização da saúde. Parece que se eu não for no promotor, se eu não for no judiciário e solicitar um atendimento, eu não vou ter. Então, o que acontece muito frequente, que a gente sabe, é que as pessoas procuram o judiciário em função dos filhos com dependência química, que estão numa situação de bastante vulnerabilidade, que estão agressivos, que estão psicóticos, enfim. Então, as mães muitas vezes buscam o judiciário vai fazer um despacho lá, né, e manda uma internação compulsória. Então, aí, como é feita essa internação? Através da SAMU e a brigada, vão lá, pegam esse menino ou menino, essa pessoa que está causando um transtorno no núcleo familiar, por uso e abuso de drogas, enfim, e leva para um hospital, aqui no caso, leva para o hospital psiquiátrico. Então, tira do meio social e vai para um tratamento. Eu não digo que essa pessoa não precise de um tratamento, eu acho que precisa de um tratamento. A gente tem que ver que tipo de tratamento, né? E que se não for à força, não vai, fica pela rua perambulando, né? Então, isso é uma polêmica. Ou o juiz faz esse despacho como uma forma de tentar preservar a vida dele e de terceiros, ou ele rouba, maltrata a mãe, enfim. Então, isso é uma polêmica. Eu acho que é lamentável que a gente precise judicializar para conseguir algumas coisas de tratamento em saúde. Mas isso existe com maior frequência e, às vezes, eu acho que extrapola um pouco. Alguns tipos de assassinos seriais mesmo, que sempre vão ser pessoas extremamente perigosas, né? Talvez não precisem ficar com prisão perpétua, mas tem que sempre ter um controle muito de perto, porque pode voltar. Eu acho que o importante no tratamento de drogadição é que a gente possa saber que a pessoa precisa ter o desejo de parar de usar, né, a droga. Se ela não tem esse desejo, para qualquer tratamento a gente precisa querer, né? Já querendo é muito difícil, tu imagina tu não querendo. Tu passa 30 dias desintoxicando num hospital, sem o desejo de parar, quando tu sai dali, tu retoma o uso, né? Então é muito complexo, são coisas que tem que discutir, tem que debater, tem que criar novos dispositivos, novas políticas,
mas é uma situação que vem nos preocupando bastante. Volta e meia tem movimentos que aparentemente são a favor do doente mental e, na verdade, negam a necessidade dele de tratamento. O fato de não ter um tratamento ambulatorial, um ambulatório público para tratamento, para demanda de doença mental, faz com que as pessoas fiquem agravando a sua doença até ter necessidade de ir para um CAPS. E os CAPS estão todos superlotados. E, às vezes, os CAPS, em muitos lugares, os CAPS não têm nem médico. Né? E legalmente, para o CAPS funcionar, ele teria que ter psiquiatra disponível 24 horas por dia, desde que seja solicitado. Eu acho que precisamos ter um olhar maior de cuidado para a saúde mental, que às vezes ela é tão excluída por si só em qualquer dispositivo, né? A gente vai, às vezes, numa unidade de saúde, não tem um profissional atento para esse olhar, então é o CAPS, então tem que se encaminhar para o CAPS, tem os ambulatórios de saúde mental na cidade de várias instituições, também o acesso é difícil, então parece que fica uma coisa mais elitizada o cuidado do psiquismo quando se fala, se a gente pudesse atuar numa prevenção, numa base, talvez não cronificasse, entende? Então um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico no privado, ele sempre é oneroso, né? Mais oneroso. Então, às vezes as pessoas vão deixando, vão ficando e daqui a pouco isso não conseguem um atendimento, não... Então isso vai ficando mais complicado de reverter. O bom é se a gente pudesse ter, eu sempre digo, como psicóloga que sou, que a gente tivesse acesso à psicologia em qualquer unidade básica de saúde, que a gente pudesse ter um acesso nas escolas de um psicólogo mais voltado a um olhar né, de cuidado desse aluno, que pudesse ter psicólogos por todos os lugares, né? Hospital que trata doentes mentais que cometem crimes, eles no Rio Grande do Sul tem Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre. Não se tem no espírita pessoas cumprindo pena no espírita. Pode ter pessoas que têm internação psiquiátrica compulsória, mas que, uma vez que melhorem, saiam do surto, eles têm alta como qualquer outro paciente. Enquanto que o paciente do manicômio judiciário, não, ele só tem alta se for autorizado pelo juiz. O que a gente pensa que a gente possa fazer num lugar de cuidado, num hospital de cuidado? Que a gente possa levar para um tratamento e reabilitar essa pessoa, que ela possa tentar retomar sua vida, né? O que é muito triste para mim, assim, que já fui e que a gente já trouxe pessoas de lá na ocasião, é que às vezes eles saem do Instituto Forense e eles não aceitam um tratamento posterior. Acho que investir em saúde mental é uma prioridade. Os governos têm que se dedicar a pensar que o adoecimento psíquico tem cada vez mais galopante, tem muita gente precisando de atenção e cuidado. E eu não estou falando só do transtorno mental crônico, eu estou falando nas doenças, nas situações cotidianas que nos levam a nos desequilibrar, nas depressões, na síndrome do pânico, nessas patologias que a gente tem na vida cotidiana. As condições de saúde mental evoluíram bastante nos últimos anos aqui no Brasil. Porém, a luta antimanicomial não parou. Ainda acontecem movimentos para que fique claro que os doentes mentais não precisam ser excluídos da sociedade, e sim orientados e acompanhados para encontrar o lugar no mundo. O Dia do Movimento Antimanicomial é comemorado em 18 de maio. A data faz referência ao Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, que aconteceu em 1987, em Bauru, no estado de São Paulo. A reforma psiquiátrica também derivou desse movimento
e tem como diretriz a reformulação do modelo de saúde mental. O Hospital Espírita de Pelotas oferece tratamentos humanizados aos pacientes com transtornos mentais. Confira na reportagem como é realizado esse atendimento há quase 70 anos. O Hospital Espírita de Pelotas surgiu em 1948 e desde então possui destaque em tratamentos humanizados e especializados na área de psiquiatria. Nesses quase 70 anos, muitos pacientes já passaram e ainda passam por aqui, tornando a entidade referência no atendimento à saúde mental no estado do Rio Grande do Sul. Conversamos com Tiago Martinato, administrador do Hospital Espírita de Pelotas, desde 2012. Ele nos conta como surgiu a instituição e como são realizados os tratamentos dados aos pacientes. A história do Hospital Espírita começa no final dos anos 40. Pelotas já enfrentava o problema de ver pessoas com transtornos psiquiátricos perambulando pelas ruas da cidade sem perspectiva de tratamento humanizado. Naquela época eles eram recolhidos ao presídio de Pelotas ou aos porões da Santa Casa, esperavam o trem que passava pela cidade com destino a Porto Alegre, embarcavam esses pacientes e depois eles eram encaminhados para o Hospital São Pedro. Muitos ficavam lá até o final da sua vida. Então a Liga Espírita Pelotense, que recém havia sido criada, entendeu que aquilo não era um tratamento digno e humano a ser destinado àquelas pessoas, reuniu esforços, procurou a prefeitura da época e pediu um terreno que eles iriam fundar um hospital para tratar os pacientes. Então foi doado este terreno aqui para o hospital e eles fundaram no ano de 1948, em dezembro de 48, o Hospital Espírita de Pelotas. E a partir de então muda a história da cidade e da psiquiatria aqui em trabalho bastante importante, um trabalho muito bonito de caridade que nasceu do espírito da caridade e do amor ao próximo. O hospital atende pacientes com transtornos psiquiátricos diversos, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar e também pessoas com dependência química, realizando um trabalho com cuidado e atenção para cada caso de internação. O Hospital Espírita de Pelotas ele tem o único serviço de pronto atendimento psiquiátrico do município. Então, qualquer pessoa que estiver num surto, numa crise aguda, ele pode procurar diretamente o hospital. Aqui ele vai ser atendido pelo nosso serviço de urgência e emergência e o médico vai avaliar o caso. Havendo a necessidade da internação e disponibilidade de leitos, o paciente vai internar e vai ser acompanhado por um médico psiquiatra que o assistirá durante toda a sua internação. Fazendo a avaliação e entendendo que não há necessidade da internação, o paciente é encaminhado para algum serviço da rede, um CAPS, Departamento de Saúde Mental, enfim, o serviço que for mais indicado à necessidade do paciente. O hospital ele entende a internação psiquiátrica sempre como último recurso. O paciente só vai internar se ele não conseguir o melhor resultado fora do ambiente hospitalar. Quando é que se entende a necessidade da internação? Quando o paciente oferece risco importante para a sua própria integridade física ou para a integridade física de outras pessoas, quando ele oferece risco à sua própria vida ou à vida de outra pessoa, quando o paciente está se expondo moralmente ou patrimonialmente de maneira importante. Então são situações como essa que a equipe de médicos do hospital avalia caso a caso e diz da necessidade ou não da internação. Além da ajuda oferecida aos pacientes com transtornos mentais, o hospital se preocupa em prestar auxílio aos familiares. Não trata apenas o paciente, ele também dá um acompanhamento para o familiar. Por quê? Porque o familiar ele precisa saber da evolução do paciente enquanto ele estiver aqui internado, ele precisa conhecer a doença do paciente para depois, quando o paciente receber a alta hospitalar, saber para onde ele deve encaminhar, para qual serviço da rede, para que ele siga dando o tratamento e como deve cuidar desse paciente no seio familiar. Júlia Frio é diretora do Hospital Espírita de Pelotas e falou sobre a importância de manter instituições como essa, que dão esse tipo de atendimento. Nós somos um hospital de referência da região sul de todo o Rio Grande do Sul, mas nem por isso deixamos de atender outras cidades, né, que tenham essa necessidade. São poucos os hospitais hoje com esse perfil que nós temos,
né? Com esse atendimento que nós temos em todo o Rio Grande do Sul e no Brasil também. Só que isso gerou um problema sério de saúde pública, né? E isso é um resultado de uma reforma psiquiátrica que não previu, né, essas questões. E negar a necessidade de um hospital psiquiátrico é negar que exista doenças mentais graves, como qualquer outra doença. Qualquer outra doença pode ser considerada grave ou não, dependendo do estado do paciente. Então, em alguns momentos, tem casos que é necessário um ambiente mais protegido, né, para esses casos bem mais graves. O Hospital Espírita trabalha com profissionais de diversas áreas, assim como enfermagem 24 horas, medicina psiquiátrica e clínica, farmácia, educação física, nutricionista e terapia ocupacional. Além disso, a instituição conta com diferentes atividades recreativas pensando na socialização dos seus pacientes, como cinema no rap, pet terapia, ABC Rap, que visa familiarizar os pacientes com o mundo das letras, além de espaço de convivência, e hortaterapia, onde cultivam diversos vegetais e legumes que são utilizados na própria alimentação. Conversamos com um dos pacientes que ainda está internado no Hospital Espírita de Pelotas. Em um depoimento breve e cheio de esperança, o rapaz fala sobre os atendimentos e dos seus projetos para Eu quero melhorar, até porque eu quero sair porque eu quero ter minha liberdade, né, meu? Já tô grande, né? Exatamente, melhorar para ser uma pessoa melhor, seguir a vida lá fora. Ter tua horta, tu falou que gosta de horta? Sonhos meus, sabe? Quais são teus sonhos? Ter uma mulher, ter filhos, ter um pedacinho de terra onde eu posso plantar para cultivar algum tipo de hortaliça, essas coisas. O hospital por inteiro, eu não tenho nada que falar do hospital por inteiro, até porque são bons profissionais, incluindo toda a geração que está aqui, que se foi, e ainda as que vão vir, vamos pôr assim. Apesar da relação com a religião espírita, a instituição deixa claro que essa escolha não é obrigatória e que está aberta a diversas crenças. Assim como Tiago Martinato também nos explica. Então ele é uma instituição espírita. O que quer dizer isso? As pessoas a direção aqui do hospital, os conselhos, enfim, são todos compostos por pessoas que trabalham nas casas espíritas da cidade e vêm fazendo um trabalho voluntário aqui no hospital. Nossa direção é composta por 10 pessoas, todos eles voluntários, que vêm desenvolver uma parte do seu trabalho aqui nesse hospital. Não obriga. Então só vai quem quer, desde que a família autorize e o médico libere. O hospital também, apesar de ser uma instituição espírita, ele abre suas portas para outras religiões. O Hospital Espírita de Pelotas também conta com um espaço para reuniões de auxílio aos pacientes que já não precisam mais ficar internados, como é o caso de Elisiane, que frequenta os encontros e nos conta como isso tem ajudado para a sua recuperação. Na oficina, a gente tem várias atividades. A gente desenvolve atividades terapêuticas, como atividades agriculturais. Tá? Nós temos amparo de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Aqui o tratamento é muito bom, porque nós temos uma união e cada um se ajuda conforme a sua patologia. Vai fazer 5 anos que eu frequento essa oficina terapêutica e desde frequentar por aqui eu não me internei mais. E aqui tem todos os recursos das doenças, as patologias, as medicações, e nós gostamos muito desse espaço e às vezes querem tirar esse espaço. Esse espaço tem que ser muito valorizado na cidade de Pelotas, porque é um atendimento totalmente gratuito. E eu só tenho a agradecer aos colaboradores da oficina e aos meus amigos, os meus colegas, que a gente aqui é como uma família. Muito obrigada, Elisiane. Falou muito bem também, ó. Muito obrigada. Representou o grupo. Vamos para o intervalo. Não sai daí que já a gente continua falando sobre transtornos mentais e como isso pode ser tratado.
São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes. E diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana. Trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Derce, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h15 às 6h15 da tarde. Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Alô, você que está ligado no nosso Conecta TV, eu sou Isabelle Domingues, estou passando aqui para lembrar você de assistir o nosso programa Fala Sério, este programa que fala muito sério a respeito daqueles assuntos que estão mexendo com a sua cabeça. Então não perca o programa inédito, sempre nas terças-feiras às 6 da tarde e ainda nos horários alternativos, quinta-feira às 6 da tarde e no sábado às 3 da tarde. Não perde, hein? Tô te esperando. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br.
À procura de um espaço onde encontre tudo para o seu pet? Esse lugar é a Point dos Bichos. Dos peixes que embelezam e dão vida a qualquer ambiente, aos fofinhos roedores, como o hamster chinês e o esquilo que cabem na mão. Apaixonado por aves? Elas também estão aqui. Belas, raras e com a licença de comercialização permitida. Quem tem gato ou cachorro, os mais variados tipos e tamanhos de caminhas. É isso mesmo que você ouviu, Totó. E também roupinhas top com os melhores preços da cidade. A Point dos Bichos ainda tem a parte de medicamentos, perfumaria, rações e brinquedos que vão divertir a bicharada. São muitas novidades, como esses produtos importados que mantêm a água fresquinha. A Pet funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. No domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 8 da noite. A Point dos Bichos fica na Rua Almirante Barroso, 2527. Se tu te conectou agora, nós estamos começando o segundo bloco do Conexão Cidade, que hoje está tratando sobre loucura. Os centros de atenção psicossociais que conhecemos por CAPS foram criados como uma opção mais acessível à comunidade e também como forma de organizar os hospitais psiquiátricos. Aqui em Pelotas, a unidade mais antiga é o CAPS Castelo, que há mais de 20 anos, com diferentes atividades, busca resgatar os seus usuários para a sociedade. Eu estou aqui em frente ao CAPS Castelo, o CAPS mais antigo da cidade de Pelotas. Fundado em 93, ele atende atualmente 200 pacientes, tratando e transformando a vida deles. CAPS são centros de tratamento intensivo diário para pessoas que sofrem com transtornos mentais. São unidades de serviços de saúde abertos e comunitário. Eu estou aqui com a Paula, coordenadora do CAPS Castelo, que vai falar um pouco mais pra gente sobre o que é o CAPS e quais os tipos de pessoas que são atendidas aqui. CAPS Castelo é um centro de atenção psicossocial e ele atende pacientes graves, severos e persistentes. O pessoal passa na rede básica de saúde e traz o encaminhamento do médico clínico, no qual consta a necessidade de atendimento no serviço. E para contar um pouco mais sobre essa unidade, que foi a primeira dessa área aqui em Pelotas, eu contei com a Amélia, que além de ser a atual assistente social, é uma das apaixonadas pela história desse centro. O CAPS Castelo ele surgiu primeiramente quando uma equipe da Unidade Básica de Saúde do Simões Lopes começou a perceber a necessidade de um atendimento mais especializado devido à demanda que estava aparecendo na unidade básica. Então, perceberam que as condições dentro da unidade básica já não eram suficientes, precisavam de um atendimento mais específico. E, nessa época, eram a assistente social a Cristina Barbieri, a psicóloga Valéria Nogueira e outros profissionais assim, que atuavam na unidade básica, que foram as fundadoras, né, que levaram adiante esse projeto. E então começaram a procurar um espaço mais adequado dentro do bairro para atender essas pessoas. E tinha dentro do bairro o Castelo Simões Lopes, onde funcionava uma secretaria de cultura.
Então elas foram procurar algum espaço, algumas salas, e começaram ali a realizar algumas oficinas terapêuticas semanais com uma artista plástica que era como voluntária lá no serviço. Então as coisas começaram assim bem rudimentares mesmo, assim, principalmente pela boa vontade desses profissionais de fazerem alguma coisa diferente. Então foi o surgimento mesmo, dentro do castelo. Por isso o nome do CAPS Castelo, né? Mas embora o nome tão simbólico tenha permanecido, no ano de 2006 o endereço mudou, devido às más condições do local. Eu lembro desse movimento, que eu não trabalhava lá, mas eu lembro que isso foi assim, foi um luto, assim, foi uma tristeza para toda aquela equipe que fundou o castelo, de ter que sair lá de dentro. E naquela época a gente fez até todos os profissionais e usuários de outros CAPs que já estavam em funcionamento, nós fizemos um abraço ao castelo, né? Foi um movimento bem importante. Então todo mundo se reuniu, abraçou, fizemos em torno da rua, assim, fechamos a rua e abraçamos o castelo, em solidariedade àquela equipe, né? Para que não saíssem lá de dentro. Mas não teve como, assim, o prédio estava precisando de manutenção. Mesmo com toda a mobilização e a promessa que o centro volte a funcionar no antigo castelo, por enquanto, em um prédio diferente, no mesmo bairro, o trabalho tem que continuar. Agora, se tu quer saber um pouco mais sobre como funciona, vem comigo que eu vou te mostrar a história e o atendimento. O CAPS Castelo, que funciona das 8 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, conta com uma equipe multifuncional, responsável por cerca de 600 atendimentos mensais. O centro conta com atividades incluindo diversas oficinas. Como a de jardinagem, que o Paulo se envolveu tanto, se tornando, além de paciente, o atual responsável pelo jardim do local. Poda das roseiras, né? O manuseio das plantas que são na sombra, outras que são mais no sol, né? A quantidade de água para cada tipo de planta, né? Para não apodrecer ou para não matar, e outras, a capina, né? Evitar as ervas daninhas, e a reciclagem de pneus e madeiras, né? De palhetes, de outros materiais que são jogados fora no lixo. E há quanto tempo tu está aqui que tu faz esse trabalho? Aproximadamente uns 3 anos. Ou a oficina de música, que além de participar, Dona Maria usa para expor um outro talento. Falo minha terra, um pensamento me vem. A terra não é minha, a terra não é sua, a terra não é de ninguém, a terra é do Criador, que fez tudo muito bem. Se existem muitas falhas, a culpa é o homem que tem. Só pensa em drogas e guerra e esquece que é da terra que todas as riquezas vêm. Meu irmão, minha irmã, preserve o meio ambiente. Jogue o lixo no lixo. Na terra, só a semente. É da terra que dá o trigo, que alimenta o vivente. Ouça como é lindo isto. O pão representa Cristo, morando dentro da gente. Obrigada. Esse aqui é um projeto de reabilitação psicossocial, né? O nosso trabalho com a música, com as artes dentro do CAPS é um trabalho assim que busca a reabilitação deles, busca achar o que eles têm de melhor para dar. São pessoas com transtornos mentais, alguns já foram internados em hospitais psiquiátricos e hoje muitos deles há muito tempo no interno.
entende? Porque eles têm um atendimento, né, adequado, um atendimento aqui em grupo, um atendimento que eles estão aqui, vão para suas casas, vão para suas famílias, e essa é a nossa luta. É a luta para que eles não precisem mais assim internar, né? Infelizmente, ainda existem casos em que eles estão em crise, precisam internar, e nós buscamos que os CAPs possam ter toda a estrutura para que quando eles têm alguma crise, algum problema, eles possam ser tratados aqui dentro. Esse é o nosso objetivo, né? Estamos lutando para conseguir meios melhores para que isso possa acontecer. Mas estamos aí, fazendo esse trabalho de boa vontade com eles. Eu sou professora de música, tem professores de artes, tem educação física, tudo buscando esse inteiro do ser humano. Nós buscamos a cura total e não só através de medicação, entende? Objetivo esse, que vem sido alcançado a cada dia e reconhecido também por ex-pacientes como a Carmen, que começou o tratamento há 2 anos. Carmen, fala um pouco mais pra gente sobre isso. Olha, eu tenho a dizer que aqui eu encontrei tudo que eu precisei para sair da onde eu estava, né? A depressão é uma doença bem séria, passei por muita coisa ruim, mas me encontrei aqui no CAPS, onde foi o meu divisor de águas. Hoje eu só tenho a agradecer às oficinas, ao pessoal, todo o acolhimento, por tudo que eu passei, eu tenho a agradecer ao CAPS. E qual foi a tua principal mudança que tu estava me contando agora que o CAPS te trouxe? O CAPS me trouxe muita coisa boa, o CAPS me trouxe emprego, me trouxe vida, o CAPS me trouxe vida de volta, porque várias vezes eu tentei desistir, né? E foi muito importante na minha vida. A autoestima voltou de novo, graças a Deus. E já tinha desistido, já estava parada há mais de 3 anos sem trabalhar, e hoje trabalhando, então é tudo de bom. O CAPS para mim foi tudo de bom na minha vida. Só tenho a agradecer a doutora Paula, a Amélia. Olha, não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém, que eu só tenho a agradecer. Que esse projeto continue cada vez mais e mais, ajudando mais pessoas. Depois de 15 anos, fica pronto o primeiro residencial terapêutico de Pelotas e região. A ideia é a ressocialização de pelotenses que estão internados no Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre há décadas. O programa Entre Nós, no final do ano passado, entrevistou a então coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Pelotas, Cíntia Iurgel, e os representantes do Hospital Espírita São Pedro de Porto Alegre, que falaram sobre uma maneira de ressocializar pacientes internados no mínimo há 20 anos na instituição, o residencial terapêutico. Foi começado o pensamento, o projeto em 2002, então assim tem muita gente que trabalhou nesse projeto. Hoje a gente está conseguindo executar por uma ideia da secretária Rita, do município, que acolheu essa ideia e levou à frente. Mas teve muita participação de muitos trabalhadores de saúde mental e hoje a gente conseguiu uma casa adequada, um incentivo do município em apostar nessa nova forma de cuidado, e a gente está muito feliz em abrir esse espaço que a gente pensa. A gente tem a proposta de abrir o serviço residencial terapêutico tipo 2, que são para pessoas institucionalizadas há mais de 2 anos, né? No caso, em hospitais psiquiátricos, então estão em longa permanência lá. O que é a nossa ideia? Trazer os nossos pelotenses que residem nessas instituições. A gente fez uma pesquisa vasta no Rio Grande do Sul e a gente chegou à conclusão de alguns nomes que estão no São Pedro hoje, né? E alguns aqui de Pelotas, no Hospital Espírita. Então a nossa ideia é trazer esse pessoal de volta para casa, que venham morar conosco, reviver suas origens e ressocializar. Então, para nós é isso, muito claro, dar uma casa, né, no formato de casa mesmo, para essas pessoas, para que possam retomar um pouco
a sua identidade, o seu lugar de origem, enfim. A gente sabe que tem pessoas que vão morar conosco que estão com uma vivência de hospital fechado há mais de 50 anos. Então, acho que o que vem para nós com menos tempo de internação tem 20 anos de internação em hospital, de moradia, né? Porque eles moram num hospital psiquiátrico e agora vão ter oportunidade de conviver numa casa com uma equipe, enfim, de cuidadores. Em termos, vamos dizer, se fosse pensado em diagnóstico, alguns até podem ter alguma questão, vamos dizer, no retardo, o déficit cognitivo, tem alguns pacientes, enfim, com diagnóstico de esquizofrenia, tem também alguns pacientes que não chegam a ter um diagnóstico psiquiátrico, e esses pacientes hoje em dia, vamos dizer assim, a grande maioria, vamos dizer, até está estável do ponto de vista psiquiátrico, né? Ou, vamos dizer assim, precisando muito pouca medicação para se manter estável. Até o que preocupa algumas vezes é a questão clínica, vamos dizer, uma hipertensão, um diabetes, né? E por isso, assim, a questão dele vir para um espaço, de ocupar um espaço na cidade como morador de território, vamos dizer assim, é tranquilo. Se ele tiver, e que aqui em Pelotas tem uma rede muito boa, vamos dizer, uma unidade básica de saúde, uma estratégia de saúde da família, o atendimento CAPS para saúde mental, então aqui ele vai ter um muito bom também atendimento de saúde física e mental. E desenvolver também atividades de reabilitação, vamos dizer assim, que é circular pela cidade, fazer outras atividades também. Isso, desconstruir na cultura é um processo difícil. Que é lento. Porque tu invertes a lógica de que o sujeito é um diagnóstico. O diagnóstico, geralmente, ele antecede o sujeito, ele vem na frente. Ele é um esquizofrênico, né? Ele não é uma pessoa que tem esquizofrenia, como ele é uma pessoa que torce pelo Grêmio, pelo Inter, como ele teve uma gripe, enfim, ele se transforma na doença. E eu acho que nisso o residencial terapêutico também vem nessa linha, né? Ele inverte um pouco essa lógica, né? É um cuidado em liberdade, trabalha com as pessoas, e o paradoxal é que é um serviço que está dentro da saúde, mas a proposta não é fazer uma clínica lá dentro. A produção de saúde a gente entende que se dá na inserção com a cidade. Então, o morar, o estar na cidade é a produção de saúde. Né? Por isso, assim, às vezes até para os próprios trabalhadores, é preciso um tempo para ir assimilando que ele está numa lógica de produzir saúde, porque a gente lida muito com a doença. Né? E esses trabalhadores, eles vão ser interdisciplinares, vão ser vários... Sim, a gente tem um cuidado no território. Então, o que a gente tem hoje? Tem o CAPS Fragata, porque essa casa está inserida no território do CAPS Fragata, e tem as unidades básicas de saúde do território que vão atender essa parte clínica, e a equipe do CAPS multiprofissional, e dentro da casa nós vamos ter cuidadores, que serão enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, enfim, assistente social, que é importante, porque essas pessoas todas, elas podem se beneficiar de algumas condições para voltar para casa. Existe o programa de volta para casa, que é uma verba que eles recebem, que quase a maioria deles tem um LOAS, tem um benefício. Eles poderem então, isso também permite com que eles tenham algumas atividades até custeadas por eles mesmos, se assim acharem interessante. Né? Então, a ideia é poder sim estar levando para a academia, os que puderem, sei lá, para estar fazendo alguma atividade, talvez fisioterapia, não sei, dependendo da idade. Do que precisar. O que eles acharem interessante, que a gente possa estar saindo da casa com eles. A ideia é bem isso, né? Que a gente não fique lá dentro como uma instituição fechada. E isso que uma outra dúvida. Assim como tem as casas, os abrigos, vai ter alguém que vai morar ali com eles? Sim. Nós teremos uma equipe, não, como é que eu vou te dizer, não é um morador, uma equipe que vai ter o seu plantão. E ela vai estar um rende o outro. 24 horas. O residencial fica no final da Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata. Depois de 9 meses da inauguração, a casa deve receber os moradores no final deste mês.
a situação atualmente do residencial terapêutico? O residencial terapêutico está a todo vapor, né? Estamos fazendo a capacitação da equipe que foi contratada, né? Agora, na verdade, são concursados, né? Técnicos, para trabalhar no residencial terapêutico. Então, estamos assim organizando a equipe de enfermagem, né? Eu e a enfermeira Etienne, somos do CAPS Porto. Estamos fazendo essa capacitação junto à Secretaria e o CAPS Porto também. E estamos formando a equipe, né? Pretendemos abrir que venham os pacientes do Hospital Espírita, do Hospital São Pedro até o final de agosto, né? Para estar ocupando a casa, né? Ocupando o lar deles agora. Quantos vão vir morar aqui? A princípio, quatro moradores, né? Agora vamos mudar os termos também. Então são 2 do Hospital Espírita e 2 mais imediatos do Hospital São Pedro. Ainda tem um, né, que está com uma função de cirurgia, né? Então eles deixaram esperar mais um pouco, mas também de um tempo vai tá vindo para cá também. E no caso, então, ainda não foi aberto porque precisavam de profissionais. Isso, tá. A gente estava nessa organização, então tem que ter um tempo de capacitação, é um serviço novo, né? Tem que ter essa coisa da desconstituição de serviço, porque é uma casa, né? Então isso tudo leva tempo, o pessoal tem que entender a dinâmica, né? Então a gente está assim numa jornada aí de quase um mês nessa capacitação. Que tipo de profissionais vão trabalhar aqui? Aqui vai ser assim, basicamente, a equipe de enfermagem, são técnicos de enfermagem e cuidadores, né? Fora o pessoal assim de apoio, né? Cozinha, o pessoal da higienização, aí somos eu e a Etienne como enfermeiras para organizar a parte da enfermagem, assim, e depois vai se agregando, né? A gente pensa na agregação fisioterapeuta e vai se conseguindo aos poucos. E qual a capacidade da casa? A capacidade são 8 moradores, né? Até, a gente assim, se pensa até 10, como diz a legislação, mas a princípio a gente pensa em 8, até porque é questão de equipe também, né? Para ficar uma coisa boa, né? Um lar mesmo, né? O programa vai ficando por aqui. E se tu gostou e quer continuar conectado, é só entrar no nosso site conecta.tv.br. Até a próxima. Tchau, tchau!